Falando em tempo, você sabe, pode não parecer, mas você sabe que a gente está em pleno inverno, né? E o calor que está fazendo, está parecendo que é verão, não é mesmo, gente? Um estudo do IFES de Colatina apontou que a falta de áreas verdes, falta de árvore, vegetação, pois então, deixa as cidades mais quentes. E essa diferença pode ser de até 9 graus. Isso, na prática, dá uma diferença danada. Enzo Teixeira conversou com especialistas e vai contar pra gente. Significa, então, que aí onde você tá, o pessoal tá descansando e trabalhando ali, acaba ficando mais fresquinho, mais agradável. Mas se for para a parte urbana mesmo, no meio do comércio, no trânsito, aí esquentou de vez, Enzo? Boa tarde. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde para quem está em casa assistindo a gente. É isso aí. Olha, a gente procurou um ambiente aqui um pouco mais arborizado, com mais árvores, isso para ficar um pouquinho mais fresco. Mas, ó, vou pedir para o Roger mostrar ali para a gente. Tem gente descansando, inclusive, aqui no centro de Colatina, debaixo das árvores. Isso porque as árvores elas proporcionam para a gente um conforto térmico maior. Isso quer dizer que debaixo delas é mais fresco, as temperaturas são menores. Como a gente disse, uma pesquisa do IFES aqui de Colatina constatou, viu, que a diferença pode chegar de 8 a 9 graus. É uma diferença grande, uma diferença que pode causar um incômodo, né? 8 graus, 9 graus a mais. É uma diferença grande. A gente preparou uma reportagem para você para explicar como que funciona, como a árvore consegue fazer a regulação do clima. E a gente vai acompanhar agora aqui no Gazeta Meio Dia. Em pleno inverno, não tem quem diga o contrário. Sempre quente. Infelizmente, esse ano está um pouquinho mais quente que o ano passado. Muita água, né? Água de coco. À tarde dá 30 graus aqui. 30 graus. Aqui é muito quente, mais quente de onde eu vim. Ele é mais com a roupa que eu tenho que usar, é muito quente aqui. Asfalto e muito concreto. Tudo isso faz com que as temperaturas na cidade, que já é conhecida por ser quente, aumentem ainda mais, como explica esse professor de arquitetura e urbanismo do IFES de Colatina. Não tem como pensar o conceito de cidade descolado de um conceito de natureza, porque já existia um equilíbrio do ecossistema que existia aqui antes da nossa intervenção. Agora, já percebeu como é mais fresco sentado debaixo de uma árvore? Não só parece, como realmente é. Por isso elas são tão importantes nos centros urbanos. É que além de fazer sombra, elas conseguem fazer a regulagem da temperatura através do processo natural de fotossíntese. A árvore ela nos fornece sombra, né, através de suas copas. E além da sombra, as árvores elas são um excelente regulador de temperatura natural. Como? Através do processo da fotossíntese, né? Então elas absorvem a energia do sol e elas dissipam nesse processo, fazendo assim então essa regulação da temperatura, né? E além de regular a temperatura, ela tem um outro serviço ecossistêmico muito importante, que é a regulação da umidade. De acordo com a pesquisa realizada pelo professor do IFES, a diferença de temperaturas pode ser grande entre o centro da cidade e as franjas urbanas, como são chamadas as áreas mais afastadas da cidade. A gente pegou um ponto lá perto da Unimed, próximo ao Rio Santa Maria, 2 pontos aqui no centro, na Getúlio Vargas, e um no Instituto Federal, para a gente chamar de franja urbana. Naquele momento, o que a gente viu? O Instituto Federal e perto do Rio Santa Maria, eles mantiveram um desempenho muito parecido. Em compensação, o centro registrou essas temperaturas mais elevadas. Ou seja, quanto mais verde temos na cidade, mais as temperaturas podem ficar amenas e o calorão diminuir. Calorão do inverno e do verão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o índice de área verde por habitante na área urbana deve ser de no mínimo 12 metros quadrados. Mas não é só ter mais verde. Essa área precisa estar bem distribuída pela cidade. Para não agravar ainda mais a situação, a solução é preservar. Hoje, se eu comparar uma cidade com o entorno rural, né, a diferença de temperatura é muito grande, né, formando ilhas de calor e aquecendo as cidades. Então, trazer fragmento de floresta, arborização urbana, vai contribuir para ter uma cidade mais fresca, para eu conseguir estar usando os espaços, né?
É isso aí, Aurélio. A gente procurou a prefeitura aqui de Colatina, que nos informou por meio de nota que a cidade tem 6 milhões de metros quadrados de área verde pública e que possui projetos junto ao loteamentos da cidade e parcerias com órgãos privados e instituições para o plantio de árvores em áreas verdes. Pois é, aqui na sombra tá fresco, tá agradável, mas lá no sol tá difícil. Aurélio. Isso que a gente está no inverno, né, Enzo? Imagina lá dezembro e janeiro, a falta que a vegetação, que as áreas arborizadas fazem, não só em Colatina, como em todas as cidades. Porque mesmo que existam ações de replantio, de pensamento de urbanismo, a gente está, sim, cada vez mais cortando as árvores, tirando a vegetação, e a prova disso são as consequências que nós mostramos aqui, como as queimadas, a escassez de água, a escassez hídrica que nós mostramos já aqui no seu Gazeta Meio-Dia. Então, precisamos, sim, repensar o espaçamento urbano, as nossas cidades, para que efeitos como esse, que é mais calor, a gente consiga reverter. Ainda dá tempo, viu, gente? Obrigado, Enzo.